Bem-vindo, bem-vinda a mais um episódio aqui da websérie Como Fazer. O meu nome é Luís Varela, sou professor de Informática e estou aqui para te ajudar. Se quiseres saber um pouco mais sobre o meu trabalho online, sobre o meu projeto Educatec, podes procurar aqui nos links que estão na descrição deste vídeo. A base, o centro de todo este projeto está no blog www.educatec.pt. No episódio de hoje vou trazer aqui um tema que pode parecer óbvio para muitas pessoas, no entanto, naquilo que é o meu contacto com professores, vou percebendo que algumas pessoas ainda não sabem que esta é uma funcionalidade extremamente simples e associada ao Google Forms, que é a inserção de imagens em diversos espaços, em diversos campos do formulário que nós estamos a criar. E é esta a base do vídeo de hoje, mas vamos para o ecrã para tentar esclarecer como é que tudo isto pode funcionar. Vamos lá. Estamos então no ambiente de trabalho de criação de formulários da Google, o Google Forms, e neste cenário vamos apresentar aqui 4 formas de inserir imagens, adicionar imagens àquilo que é o nosso formulário. Para começar, a maior parte dos questionários tem um título e uma descrição, que está associada ao tema, ao conteúdo, aos objetivos deste questionário ou formulário, mas há alguns colegas que desconhecem a funcionalidade de ter uma imagem que ilustra o conteúdo. Nós podemos fazer isto através do painel de temas, e nesse painel de temas há uma opção que se refere ao cabeçalho, e neste cabeçalho nós podemos escolher a imagem que nós trazemos para ilustrar aquilo que é a base do nosso questionário ou formulário. Esta escolha de imagens pode ser feita de diversas formas. O Google Forms sugere logo uma série de imagens que estão associadas aqui, organizadas aqui em categorias. Nós podemos escolher alguma destas categorias para poder escolher uma determinada imagem. Portanto, eu podia escolher, por exemplo, esta fotografia e inseri-la no meu cabeçalho. Automaticamente o tema se vai ajustar ao estilo de cores, à gama de cores que está associada à imagem, alterando algumas cores do esquema. Para além destas imagens que são sugeridas pelo Google Forms, nós temos também acesso à possibilidade de aceder à nossa Google Fotos, às fotografias que nós temos dentro do nosso espaço de armazenamento da Google, ou então carregar fotografias. No botão de carregar, nós podemos ter aqui duas hipóteses. Ou vamos procurar uma determinada imagem, por exemplo, tenho aqui sobre Sesimbra, vou aqui abrir a imagem no separador, vou guardar a imagem no meu ambiente de trabalho, ok? Vou aqui colocar Sesimbra, muito bem, e eu posso escolher estas imagens para adicionar ao meu formulário. Portanto, eu agora vou aqui ao ambiente de trabalho, vou escolher a imagem Sesimbra, vou definir qual é a área que quero que ocupe a minha fotografia no banner e vou concluir. E passo esta fotografia, esta imagem, para a zona de cabeçalho do Google Forms. Portanto, esta é uma outra forma de trazer imagens. Para além das fotografias que nós podemos carregar a partir da internet ou das nossas fotografias, também trago aqui a sugestão da possibilidade de podermos criar um banner numa aplicação como o Canva, adaptar esse banner àquilo que é o conteúdo do questionário que nós estamos a implementar e depois levar para o nosso computador em formato JPG ou PNG. Portanto, fazer o download da imagem e esta imagem vai para o nosso computador. A partir do momento em que nós temos a imagem no computador, podemos alterá-la no Google Forms. Então aqui vou carregar a fotografia, vou às transferências e trago aquele banner que foi criado e adaptado àquilo que eu desejo no meu questionário, faço o concluído e trago este modelo para o interior daquilo que é o meu questionário. Portanto, são estas 3 maneiras de colocar imagens no cabeçalho de um Google Forms e é a primeira das sugestões que eu aqui vos trago. A segunda sugestão que eu aqui vos trago é a possibilidade de integrar uma imagem dentro da própria pergunta. Então nós podemos ter, por exemplo, aqui uma pergunta que é a seguinte: quais os países que formam a Península Ibérica? E depois à direita da pergunta nós temos a possibilidade de incluir uma imagem. E dentro destes tipos de imagem é conveniente nós selecionarmos as nossas próprias imagens e podemos procurar e carregar a partir do computador. Por exemplo, eu vou aqui procurar uma imagem da Península Ibérica, mas também poderia colocar imagens a partir da câmara web, da URL, com fotos da Google Fotos, da Google Drive ou imagens pesquisadas no próprio Google. Tenho aqui a imagem, neste caso, por uma pergunta de resposta múltipla. Quais os países que formam a Península Ibérica? Eu podia colocar aqui, por exemplo, Portugal, França, ok? Uma opção B, Portugal, Espanha. E depois também podia dar outras opções e concluir aqui a minha pergunta. Portanto, temos aqui uma imagem que faz parte integrante da pergunta. Quando nós pré-visualizamos o nosso questionário, vamos verificar que temos a pergunta, temos a imagem associada que permite uma análise prévia e depois temos as opções, neste caso de uma pergunta de resposta múltipla. Então esta é a segunda forma de incluir as imagens no nosso formulário. Vamos adicionar aqui uma outra opção para a terceira sugestão que aqui vos trago em termos de inclusão da imagem, nomeadamente, por exemplo, aqui em relação a ter
as imagens nas respostas. Portanto, temos aqui a pergunta e depois gostaríamos que as opções fossem imagens. Neste caso, no Google Forms, nós não podemos ter só as imagens como opção de escolha. Então temos que associar, por exemplo, a opção A ou a opção 1, e nós podemos aqui colocar como opções, ou podia colocar bandeira 1, bandeira 2. Temos é que dar aqui em texto algum tipo de opções. E depois, associado a cada uma delas, vou colocar aqui A e vou aqui escolher uma imagem. Ao lado direito da opção nós temos a imagem e podemos carregar imagens do computador. Portanto, é uma opção que nós podemos ter, carregar as imagens a partir do nosso computador. Vou aqui carregar duas, por exemplo, a opção A, temos aqui a bandeira da Espanha. A opção B, vou colocar aqui a bandeira de Portugal, vou carregar a bandeira de Portugal. Ok. Poderíamos também carregar imagens, por exemplo, a partir da nossa Google Drive. Eu aqui poderia procurar uma bandeira. Eu coloquei numa das pastas uma bandeira, numa das minhas pastas, e coloquei aqui e faço o carregamento dessa imagem para uma opção. A outra funcionalidade é através de pesquisa. Nós podemos pesquisar no Google, por exemplo, aqui, bandeira de Itália. Okay. Então nós podemos escolher aqui uma das imagens que está disponível na pesquisa de imagens Google, neste caso já filtrada em relação aos direitos de utilização, e podemos selecioná-la e inseri-la no nosso formulário. Na pré-visualização da nossa pergunta, do nosso questionário, o que vamos verificar é que temos a questão, identifica a bandeira de Portugal, e depois temos aqui as várias opções. E as imagens estão associadas a uma determinada opção. Como vos disse, aqui neste caso está A, B, C, D, mas podia ser bandeira 1, bandeira 2, opção 1, opção 2, ou como entenderem no vosso caso muito específico. Tem que ter sempre associada à imagem algum texto nas opções. A última sugestão de integração de imagens aqui no Google Forms refere-se à integração de uma imagem solta, sem pergunta, e esta imagem solta pode ser utilizada com duas funções, ou ilustração apenas dentro do questionário, se fizer sentido, ou então uma imagem que sirva de base para um conjunto de outras perguntas que vão surgir baseadas na leitura e análise daquela imagem. Para inserir este tipo de imagens, nós temos aqui na base do menu a forma de adicionar novas perguntas, mas um pouco mais abaixo nós temos um botão que é adicionar imagem. Quando clicamos neste botão, vamos ter a possibilidade de carregar as nossas fotografias ou então pesquisá-las. Por exemplo, eu podia colocar aqui o mapa da Europa, escolher uma das imagens que está aqui sugerida pela Google ou carregar as minhas próprias imagens. Portanto, nós podemos também fazer esta opção. Quando a imagem é carregada, nós temos a possibilidade de apresentar apenas a imagem ou então de colocar um título que faça uma sugestão para que o aluno analise aquela imagem. Por exemplo, analisa a seguinte imagem. Neste caso aqui, eu coloquei um mapa, podia ser um gráfico, podia ser uma imagem associada a um esquema que nós podemos partilhar com os nossos alunos, podia ser até um poema em formato de imagem. Independentemente daquilo que é a imagem que nós aqui colocamos, ela poderá ter uma intenção para as perguntas seguintes. Depois de termos esta imagem, poderíamos continuar a adicionar perguntas. Portanto, ser a base para as perguntas que vêm a seguir. E são estas as 4 sugestões que eu aqui trazia para inserir imagens dentro de um formulário da Google. E é assim que podes inserir imagens num formulário, num questionário do Google Forms, desta forma tão simples. Basta seguir este passo a passo e vais com certeza conseguir incluir estas imagens que poderão enriquecer o conteúdo de um questionário que estás a criar. Muito obrigado por assistires a este vídeo. Se gostaste do tema que eu hoje trouxe aqui à websérie e se achas que faz sentido partilhar com outros colegas, eu agradeço naturalmente. Também podes subscrever o meu canal, ativar o sininho se quiseres receber as notificações nos dispositivos onde está instalada a aplicação do YouTube e na próxima semana teremos cá mais um episódio. Fica bem e até a um próximo vídeo.